um grande resultado, uma grande vitória, uma grande atuação. O momento do Cruzeiro, o Arthur Jorge, fica parecendo que ele tá aí há um tempão, né? Mas não tá, né? Teve aquele período ali de data FIFA, o jogo com o Vitória, o jogo com o São Paulo e agora o terceiro jogo, né? Então, tem muita coisa para ele arrumar. A parte física do Cruzeiro, isso vai precisar de mais tempo ainda. O que aconteceu com a comissão técnica anterior não vai ser curado da noite para o dia, mas o Cruzeiro que vem aqui para Guayaquil enfrentar um estádio com, sei lá, 40, 50 mil torcedores, com um time vivendo um momento muito especial, veio de vitória sobre a LDU fora de casa, 47 mil torcedores hoje aqui o público, e o Cruzeiro sai daqui com 3 pontos, com um grande resultado em jogo de Copa Libertadores, que é isso aí. Dificilmente você vai conseguir aquela atuação de show, né? Ainda mais porque a gente não está pronto, né? E o Arthur Jorge vai ter muito trabalho, mas eu saio daqui muito feliz, com um grande resultado, e isso, claro, né? Tem que significar para a sequência, para ganhar confiança. Você sai de um jogo em que você não leva gol depois de ter a goleada para o São Paulo, com muitos jogadores se destacando, né? E claro, um ou outro mal, mas o coletivo, ele se sobressaiu. E como disse o próprio Arthur Jorge, o Cruzeiro criou oportunidades para fazer mais. Era para a gente estar aqui falando de Cruzeiro 3-0. Seria exagero? Eu acho que não. E não vi, assim, o Cruzeiro tão ameaçado de levar um gol, porque a defesa estava muito bem formada, né? E a gente ainda com desfalques importantes, o principal, o Lucas Romero, e a turma conseguiu fazer aqui uma partida bem competitiva, como tem que ser. Esse Cruzeiro, estando ligado desta forma, ele vai voltar a ser aquele Cruzeiro que o torcedor criou tanta expectativa para este início de temporada, né? Imaginando do trabalho do final do ano passado. Então, acho que o torcedor pode comemorar muito esse resultado, os 3 pontos. É um começo de Libertadores que dá confiança, que tem tudo aí para trazer um estádio lotado no domingo, e aí, passo a passo. Claro que essa vitória hoje aqui não quer dizer que está tudo certo, muito pelo contrário, e pelo discurso aqui dos atletas, está todo mundo bem consciente. Não dá para o Cruzeiro ter essa campanha na Série A do Campeonato Brasileiro, mas é o que eu penso e eu falei já há um tempo. Dá para fazer as duas coisas. A turma estava se recuperando aqui, vai voltar de voo fretado, tem a quarta-feira aí com os familiares, e na quinta tudo será retomado, e com o Mineirão com 40, 50 mil torcedores no domingo, a gente tem tudo para fazer um grande jogo diante do Red Bull Bragantino, e aí começar a se recuperar mesmo na temporada de 2026. Então, torcedor, comemore. Depois, amanhã, quinta, a gente fala de outras coisas que poderiam ter sido diferentes. O KJ não pode perder aquele gol. O Chico da Costa, principalmente, não pode. Mas isso aí, vou dar uma relevada, porque a noite de Copa, ela é muito especial e eu tô deixando aqui Guayaquil feliz da vida, com o nosso trabalho e principalmente com a vitória do Cruzeiro. E só para fechar aqui uma coisa, para quem fica fazendo corte aí, mandando para Deus e todo mundo, né? Pega a nossa audiência hoje numa vitória do Cruzeiro. Aqui, ninguém vive de tragédia não. Um abraço, Léo Campos. Senhoras e senhores, a vitória do Cruzeiro foi imensa, imensa, e eu vou explicar por quê. Antes do jogo, nós tratávamos o Barcelona de Guayaquil como um duro adversário do grupo. Então nós não podemos, depois do jogo, depois da vitória do Cruzeiro, tentar reduzir o tamanho dessa vitória. Foi um primeiro tempo mais complicado, mas o segundo tempo, e é do segundo tempo para cá que eu vou me apegar, porque foi onde o Cruzeiro melhorou, foi onde o Cruzeiro competiu mais, foi onde o Cruzeiro compactou mais, foi onde o Matheus Pereira chamou o jogo, foi onde o Christian jogou muito bem, foi onde o Kaique deitou. Então, nós vamos falar do segundo tempo, foi onde nasceu o gol do Cruzeiro, o gol da vitória, foi onde o Chico da Costa, puta que pariu,
O Chico da Costa, gente, presta atenção. Nós vamos falar daqui a pouco, tá? Sobre o Chico da Costa e o gol que ele perdeu. Na escala David é nota máxima. Na escala David de gols perdidos é nota máxima. Agora, sobre a vitória do Cruzeiro, era disso que a gente estava falando, né? Era disso aí. Era de um Cruzeiro que não tinha o direito de ser um time fronha. Era um Cruzeiro que não tinha o direito de demonstrar palmolice em campo. Então era disso que a gente estava falando. Era não jogar um futebol fronha. Era bater aquele negócio na mesa, sabe? E dar o recado. E por quê? Que era só isso que a gente pedia. Porque vamos lá. Em linhas gerais, vocês concordam comigo que tecnicamente o Cruzeiro é melhor, né? É óbvio que todo mundo concorda. E é melhor. Onde o Cruzeiro poderia se apegar? Exatamente no ponto onde o treinador do Barcelona de Guayaquil, antes do jogo, havia mencionado que faltava ao Cruzeiro. E onde ele dizia que faltava? Ele falou antes do jogo, eu rodei essa entrevista nos Donos da Bola, eu rodei essa entrevista na HG Play, desta terça-feira, a entrevista do César Farias, treinador do Barcelona de Guayaquil. Ele não estava errado no que ele disse, mas se o Cruzeiro foi inteligente, o Cruzeiro usou isso na pré-eleição. Quando ele disse, a primeira frase da entrevista, e uma das perguntas foi, o Cruzeiro não é um time combativo. Ora, e não foi? E não foi? Foi principalmente no segundo tempo, foi o que mais o Cruzeiro demonstrou. O Cruzeiro foi um time muito combativo, e era só isso, cara. Porque o Cruzeiro, principalmente no segundo tempo, não deixou de brigar o jogo todo, mas eu vou destacar o segundo tempo. O Cruzeiro brigou muito, o Cruzeiro competiu muito, foi combativo sim, seu César Farias. Foi combativo sim, e foi exatamente aí que o Cruzeiro ganhou o jogo do Barcelona. Porque além de ter sido combativo, o Cruzeiro fechou as linhas, aproximou as linhas, brigou muito, competiu muito, mas teve um cara que no segundo tempo chamou o jogo e não tem jeito de não falar dele, que é o Matheus Pereira. Eu destaquei lá no Instagram e estou destacando aqui. O Kaique fez um grande jogo, o Christian estava virado no Tadala, o Christian foi muito bem no jogo e o Matheus Pereira chamou a responsabilidade. O que eu estava pedindo do Gerson, porque o Gerson ele tem tarimba, o Gerson ele tem rótulo, o Gerson ele tem rodagem para chamar o jogo e resolver o jogo. Mas quem fez isso no segundo tempo foi, aliás, eu não sei, eu estou gravando esse vídeo aqui, eu não sei, até agora eu não tenho nenhuma notícia se a situação do Gerson preocupa e tal. Vou até apurar depois que eu gravar o vídeo aqui. Tomara que não, porque o Cruzeiro vai precisar muito dele. Enfim, depois a gente fala disso. Mas eu queria voltar a falar do Matheus Pereira. Cara, ele chamou o jogo, ele colocou o jogo embaixo do braço no segundo tempo e ele foi lá e resolveu. Aliás, no gol do Matheus Pereira, de uma plástica muito interessante, repara só que, de fato, o Fagner ele não cruzou, ele fez amor, né? Ele colocou a bola com as mãos na cabeça do Matheus Pereira e a plástica da jogada. O tempo corretíssimo de subida do Matheus Pereira, a casca na bola, no fundo do gol, Cruzeiro 1-0, e estamos conversados. Estamos conversados que, tecnicamente, o Cruzeiro é melhor que os caras, e que o que faltava ao Cruzeiro foi exatamente o ponto em que o César Farias, treinador do Barcelona, destacou antes do jogo, que era ser um time combativo. E não adianta. O Cruzeiro não pode, em hipótese alguma, o Cruzeiro pode se poupar. Porque não pode se poupar. O Cruzeiro não tem o direito, por mais estragado fisicamente que esteja, e está, uma pessoa do Cruzeiro me disse que a preparação foi muito mal feita pelo Fábio Maceridian, já falamos disso aqui 200 vezes, não aqui no YouTube, mas em quem me assiste na TV, ouve no rádio, ouve lá na HG Play, a gente falou disso, inclusive eu li a mensagem de uma pessoa do Cruzeiro, disse que era muita carga, mas não visando potência, e aí arrebentou o time. Mas o Cruzeiro não tem o direito de se poupar. Na Libertadores, pela situação de estar voltando à Libertadores, e convenhamos, né? Há uma tradição muito grande por trás de tudo isso, né? A história do Cruzeiro na Copa Libertadores. Então não tem que se poupar. E no Campeonato Brasileiro não pode. Tá? Não vai se poupar nem em Copa do Brasil, que o Cruzeiro já ganhou 120 vezes, não vai se poupar. Só que na Copa Libertadores era inadmissível
que o time, não vamos focar no brasileiro e esquecer. Isso não vai, não vai. E o Cruzeiro tem até a Copa do Mundo para se virar em todas as frentes. Nos 16 jogos, os 15 próximos agora, o Cruzeiro vai ter que se virar. E depois, se tiver que recuperar jogador, recupera no período da Copa. O que não pode é chegar lá. É chegar lá com dificuldade no Brasileiro ou passando dificuldade na Copa Libertadores. Sabe? Então, a questão é, se as declarações do César Farias, treinador do Barcelona, acenderam o Cruzeiro, eu não sei. Se o Cruzeiro usou isso na pré-eleição, fez certo. O Cruzeiro precisava largar lá, na pior das hipóteses, com empate. O Cruzeiro não poderia vir para o Brasil, voltar para o Brasil com uma derrota. E aconteceu o melhor resultado possível, que foi a vitória do Cruzeiro. E uma vitória incontestável pelo que jogou, principalmente no segundo tempo. Então, repito, Matheus Pereira meteu a bola embaixo do braço, resolveu o jogo, Christian muito bem, Kaique muito bem, a defesa até que se ajustou. No final era normal que depois do Barcelona estar perdendo com o estádio lotado, era normal que ele fosse meter uma pressão para cima do Cruzeiro, é óbvio que era normal. Fez uma pressãozinha, Matheus Cunha, detalhe, hein? Matheus Cunha seguro desde o primeiro tempo, seguro no gol do Cruzeiro. Então não adianta, gente, não adianta. Eu entendo que o Matheus Cunha talvez não tenha envergadura e não tenha tamanho para ser goleiro titular do Cruzeiro diante da perda do Cássio, mas não tem outro jeito. Então o que resta? Apoiar o cara. Eu sei que é foda quando o time perde. Vai lá, toma 4, o São Paulo chega 5 vezes no gol, faz 4, vai tomar porrada, aqueles jogadores aí, para tomar porrada, os que a torcida tem ranço, né? E aí, a começar pelo Willian e tal, passa por esses caras aí, mas vai morrer na mão do goleiro, sabe? Ele não vem para ser titular do Cruzeiro, ele vem para ser reserva do Cruzeiro, e daqui a pouco, se o Cruzeiro for ao mercado buscar um goleiro, vai ser para ser titular, e o Matheus Cunha volta para o banco. O Matheus Cunha é um goleiro que pode ser preparado. Agora, ele esteve seguro no jogo? Sim, ele esteve seguro. E muito, vocês podem ter certeza do que eu estou falando, muito pelo que o próprio Arthur Jorge deve ter colocado na cabeça dele. Falou, cara, eu tô com você, eu vou te apoiar, vai lá, faz o seu, o melhor que você puder, e o resto é com o Robertinho de preparar ele bem. Então, ele seguro, a defesa de certa forma segura, sabe? Gostei da atuação do Cruzeiro, principalmente no segundo tempo. Pensei aqui, Kaique, Christian e Matheus Pereira, principalmente no segundo tempo. Os caras jogaram e a vitória do Cruzeiro foi muito, mas muito importante. Porque aí devolve a confiança, sabe? É um pouco mais de tranquilidade para os jogos na volta que vai fazer em casa. É para lotar o estádio contra o Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. Então, vocês estão entendendo a dimensão do que o Cruzeiro construiu lá em Guayaquil? Foi uma vitória muito importante. Falei lá no Instagram e vou repetir aqui. Os detratores vão aparecer, muita gente vai dizer que a vitória, que o adversário não é tudo isso, mas é sim. O adversário é tudo isso, o time é bom, vai dar trabalho no grupo. Vocês vão ver o Boca quando cruzar com eles. Vai dar trabalho no grupo e não tem nada definido, mas o que é interessante é você largar fora de casa com uma vitória. O Cruzeiro largou com autoridade no segundo tempo e mostrando aquilo que o treinador dos caras disse que o Cruzeiro não tinha, que é ser um time combativo. Cruzeiro, tecnicamente, a gente sabe da qualidade que esses caras têm. Fisicamente, ainda está longe do ideal. Se fizer o que o Tutu pedir para fazer, Tutu para os íntimos, que é o Arthur Jorge, o que ele pedir para fazer, executa, faz o simples, faz bem feito, e seja um time combativo, não seja o time da palmolice, seja o time, acima de tudo, extremamente ligado no jogo o tempo todo, como foi, principalmente no segundo tempo, e o resultado vai acontecer, porque tecnicamente eu nem discuto a qualidade desse time do Cruzeiro. Então é isso aí. Os resultados influenciam na análise? Na minha, sim. Na minha, sim. Tem gente que diz que não, mas também influencia sim. E o Cruzeiro não foi só pelo resultado. Não foi só pelo resultado. Se daqui a pouco o Barcelona tivesse buscado o empate ali, eu diria que é a mesma coisa. Que o Cruzeiro foi um time aguerrido, foi um time combativo, e era isso que estava faltando. E é disso que a torcida não abre mão. De um time que não seja fronha e que não seja o rei da palmolice em campo. E sobre o Chico da Costa, mete nele um Tadala de 20, manda ele pro Badalu, onde ele esteve recentemente, deixa ele internado lá, porque não tem condição de perder aquele gol que ele perdeu. Já imaginaram, para fechar, se no final do jogo o Barcelona empata, depois dele ter perdido aquele gol, o mundo cairia na cabeça
do Chico da Costa. É isso aí, gente. No mais, obrigado. Inscreva-se aí no canal, clica no sino, ative as notificações e pau na máquina.